Bom, eu penso que a mesa é muito mais um tom de conversa entre todos nós. Eu queria dizer da forma inteligente com que está se produzindo todo esse processo, né? Porque o professor Wellington, ele não pôde estar conosco agora, inclusive eu vim muito na expectativa também de ouvi-lo, né? E ele escreveu um texto que é Saudades de Djalma Maranhão, e a epígrafe que ele utiliza é recordar e passar de novo pelo coração. Então ele vivenciou politicamente todo o movimento, né? E quando eu digo que a forma inteligente é bacana, porque está sendo filmado, tudo registrado, e depois isso vai para a internet. Então, quer dizer, esse evento aqui, ele vai ter uma importância histórica muito grande. E eu queria dizer também que o Djalma Maranhão, a expressão que a gente pode atribuir, talvez uma delas, né, há diversas, mas é um organizador da cultura, né? Isso o próprio professor Bonito Germano, ele é um organizador da cultura. E o entendimento político dele, me parece muito a raiz, a base, é a valorização da cultura. E pode passar, só uma coisinha, nós temos então um seminário com 3 dimensões de Djalma Maranhão, que é o calendoscópio. Eu e a Berenice, nós produzimos uma pesquisa sobre as políticas públicas desse período, de 57 a 64. Eu fiquei muito impressionado com tudo que foi vivenciado em Natal e muito espantado com o desconhecimento nosso de Natal, né? E sobre os processos que nós vivenciamos. E eu, depois da pesquisa, eu fiquei com a sensação de que Djalma é como se fosse a terceira margem. Então nós temos o Dinar Maris, nós temos o Aloysio Alves e nós temos o Djalma Maranhão soterrado, ao esquecimento, abandonado, né? Quanto menos falarmos desse homem, de tudo que foi vivido, melhor, né? E temos também, pode passar por gentileza, uma característica para mim muito forte da nossa cidade, do nosso estado, e cada vez mais isso vem se afirmando para mim, é que nós temos em Natal e no estado do Rio Grande do Norte uma elite muito perversa, e uma elite que não gosta nem do estado nem da cidade, né? E aí, uma das coisas que me ficou um bocado é que o que estamos tratando nesse momento, reconstituindo a dimensão educacional do governo de Djalma Maranhão, que o dia de hoje está dedicado à educação, né, essa dimensão, trabalhando a memória de uma cidade que recebeu vários povos. Então, quando se reconstitui por Djalma Maranhão o processo histórico da cidade, eu acho que a gente está tratando da cidade, e o Djalma Maranhão é como se fosse um fio condutor que deixou muitas lições que nós ainda não conseguimos aprender bem e interpretar bem como que seja esse organizador da cultura e essa política de valorização cultural da cidade. Nós estamos numa cidade que recentemente, o Pablo vem falando um pouquinho, de judeus, né, de judeus que não podiam se dizer judeus, de um povo originário que aqui habitava e que até recentemente era crime você se declarar índio, e de ciganos. Então nós estamos dentro de uma cidade que tem uma base de composição de povos que não podiam se dizer, se anunciar, né? Por outro lado, no momento em que as pessoas se descobriram como um povo e que podiam cuidar uns dos outros, teve seu processo interrompido brutalmente. Desconfio que esse movimento esteja na base das invenções que não se enraizam. Porque a secretária de Educação tinha me provocado uma vez na mesa sobre por que Natal é tão inventiva, mas Natal não consegue ter sustentação nas coisas que ela inventa, ela não tem muita raiz, não aprofunda, né? E então, pode passar aí por gentileza. Eu trabalhei 6 anos no Seridó e comecei a observar que nós temos uma diferença muito grande do Seridó. Aqui está a Nina, que é do Seridó. E comecei a perceber que a geografia do lugar compõe nossa forma de interpretar o mundo e de pensar o mundo. E nós temos Natal, ali está uma imagem de Ponta Negra mais antiga, uma imagem de Ponta Negra mais recente. Nós somos de uma cidade das dunas e do mar. E o Seridó é uma cidade da rocha, dos lagos, dos açudes, né? Ali está uma imagem de Gargalheiras, uma imagem mais recente de Gargalheiras, está muito seco, o baixo nível. E o que eu aprendi é que somos muito diferentes do ponto de vista cultural, porque os elementos geográficos também participam. Então me parece que em Natal nós somos mais, nos movemos mais como as dunas se movem com o vento. E no Seridó é mais rocha, então o movimento ele não se dá da mesma forma, né? E pode passar, por gentileza. A perspectiva, eu não vou poder estender muito nada de ideia sobre isso, mas a perspectiva é de que a impressão que ficou para nós ao final, Berenice fez toda a pesquisa, é que Natal
estava vivenciando um movimento político, não era só a campanha de pé no chão também se aprendia ali, era um movimento de cultura, era uma forma de fazer a gestão da cidade, era um processo de diálogo entre o governo e o povo, era um processo em que a prefeitura não ordenava, mas era uma prefeitura que problematizava, que organizava, ela não era uma ordenadora, era uma organizadora do movimento. Tanto que antecede a campanha do pé no chão em todos os processos, a campanha do Tostão contra o Milhão, os comitês nacionalistas e todo um processo de implicação do povo nessa gestão, né? Agora eu vou passar para ela, mas tem uma coisa que me inquietou também. Quando o Djalma Maranhão, durante o golpe, fez um pronunciamento convocando todo o povo para a prefeitura, para defender Natal e a prefeitura contra a ditadura, no momento que foi preso, estaria basicamente sozinho dentro da prefeitura, né? Isso a gente estava estudando um pouquinho sobre os efeitos da política que se desenvolvia, que ela vai falar um pouquinho, e como que isso chegou e qual foi o retorno que se teve também, né? Então, Berenice, você fala então. Então, boa tarde a todos. Eu sou o professor Walter, foi meu orientador. Eu apresento agora nessa tarde o resultado da pesquisa de 2 anos de estudo na universidade, que teve como título a Educação Popular para Todos e uma Cidade Educadora. Então, o objetivo da pesquisa foi esse: identificar e analisar as políticas de educação popular elaboradas e executadas pela Prefeitura Municipal de Natal no ano de 57 a 64. Por que 57 a 64? Justamente porque foi sancionada a lei por Djalma Maranhão, criando a Diretoria de Ensino Municipal, e o ano de 64 foi quando o golpe militar, civil-militar, veio e destruiu tudo que, digamos assim, nesse período de 57 a 64, os educadores construíram com muita luta. As fontes documentais da nossa pesquisa foi a Folha da Tarde, o Jornal de Natal, o DHNet, que foi imprescindível para a busca das imagens, o Facebook de Roberto Monte, que também foram os diálogos que eu tive com ele, leis e publicações acadêmicas e as obras. As obras que foram pesquisadas foi de Aristóteles. Volte aí um pouquinho, por favor. Volte. Esse caderno aqui que foi encontrado no meio do cara de papel que a gente achou lá, a Berenice encontrou, é onde está escrita a lei que funda a direção de ensino. Então a gente conseguiu reconstruir toda a história da Secretaria Municipal de Educação e como as escolinhas foram compondo esse sistema e qual era a forma então que se relacionavam. O que a gente percebeu nas fontes é que existia uma grande fragmentação mesmo. Então isso é uma tradição nossa, né? Um país com muitas ditaduras que destrói geralmente as fontes para que a gente não tenha memória. Com Prática da Liberdade, Robes do Leviatã, Moacir de Góes, sobre a campanha, Margarida Cortez, né, Memórias da Campanha, Maílde Galvão, 1964, aconteceu em abril, e o Hino Germânico. Então, essas aqui foram as obras que nós pesquisamos para produzir a pesquisa. Então, aí, o que é que nós, essas 2 fotografias eu consegui lá no Araruna, que tem, digamos assim, a representação que era a educação popular, que era justamente incluir os excluídos no processo não só educativo, mas também político, econômico, social e cultural. Djalma Maranhão doou um terreno nas rocas para o grupo Araruna e disse para eles: pronto, agora vocês procurem Câmara Cascudo para dar todas as orientações e vocês mesmos vão construir a sede de vocês. É tanto que o próprio grupo Araruna construiu, digamos assim, a sede no bairro das Rocas, para vocês terem uma noção mais ou menos como se processava a educação popular nessa época. Berenice, só uma coisinha. Chamar a atenção aí, volte aí, por favor. Essa imagem, ela demonstra um bocado do que foi o processo político de Djalma Maranhão, todo aquele movimento que a gente vivenciou. Porque quando o seu Cornélio e o grupo que vai construir a Araruna aqui em Natal vai trabalhar, o Djalma Maranhão, claro, a gente tem aqui deputado mineiro, temos um vereador aí, e sabe bem das dificuldades que são da gente operar a legislação e tal. Mas o Djalma Maranhão vai com pessoas, com seu Cornélio, a um terreno e diz: bom, vocês querem fazer o Araruna? Então aqui está o terreno da prefeitura que nós vamos fazer a doação. Agora vocês vão na casa de Câmara Cascudo para ouvir um pouco sobre o que é Araruna. Então você vai ter um movimento em Natal, onde a intelectualidade, onde o prefeito e o povo se relacionam quase que numa relação mais horizontal. Então você vai ter uma construção
E um dos grandes intelectuais que a gente ainda não deu a devida visibilidade é o professor Moacir Góes. Então essa formulação de que o popular é incluir os excluídos no processo não só educativo, mas também político, econômico, social e cultural, já estava posto naquele momento. Então não era só um processo de alfabetização, né?